Muito tempo atrás, uma pessoa muito querida me ligou para compartilhar uma dor que ela estava vivendo, algo que estava afligindo seu coração. Eu, em resposta, pura imaturidade, sem pensar, falei com aquela pessoa o que eu sabia sobre determinada situação, sem entender o momento do que aquela pessoa estava vivendo. Hoje eu quero compartilhar com vocês justamente isso. Devemos entender o momento. A Bíblia fala, lá em Provérbios 18, 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O que a gente fala, o que sai da nossa boca, gera vida ou gera morte. Aquela pessoa tão preciosa, tão querida, naquela situação, naquela ligação, ela precisava ouvir palavras de conforto. Ela precisava se sentir abraçada, se sentir querida, se sentir preciosa. Eu simplesmente precisava ser ouvidos ao orar com ela, chorar junto, que a Bíblia fala que devemos chorar com os que choram. Mas não. No momento ali de pura imaturidade, eu falei o que eu sabia sem entender a situação, sem entender a dor que ela estava vivendo. Eu fui tola, porque a Bíblia diz que o sábio, ele observa o que está acontecendo. E o tolo, ele fala sem pensar. Eu não fui sábia, eu não observei a situação, eu não observei o momento. Eu simplesmente falei sem pensar. E a Bíblia diz também, lá em Provérbios, ainda Provérbios 18, agora versículo 20, que você terá de evitar as consequências de tudo o que disser. Tudo o que a gente fala tem consequências, e seja consequências boas ou consequências ruins. Infelizmente, eu tive uma consequência ruim. Essa pessoa tão querida, ela compartilhou comigo que ela esperava aquele momento de se sentir abraçada, confortada, e não foi o que eu fiz. E ela me deu a oportunidade de pedir perdão. E isso eu fiz, eu pedi perdão e eu creio que ela me perdoou, mas como consequência, a nossa amizade nunca mais voltou a ser a mesma. E hoje eu quero te confrontar, eu quero te perguntar, as suas palavras têm trazido vida ou têm trazido morte? Quais as consequências que você vai ter do que você diz? Porque a Bíblia é clara. As consequências é para quem diz. Olha só, lá no versículo 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Tudo que você disser. Infelizmente, a minha consequência foi o distanciamento. Infelizmente, não tenho mais essa amizade. É uma consequência. Eu não pensei para falar. Trouxe a consequência triste e terrível da amizade. Devemos parar, refletir, entender o momento. Precisamos ser sábios. As nossas palavras ou elas vão gerar vida ou elas vão gerar morte. Aquele momento ali, eu podia não ter falado nada. Eu podia ter simplesmente chorado. Eu podia ter simplesmente escutado. Muitas vezes a gente não precisa falar. Ser só ouvidos já é o suficiente. Precisamos entender o momento. Claro que eu aprendi com a situação. Claro que eu aprendi com tudo isso. Mas aprendi com um erro triste, com um erro que me gerou uma consequência muito triste. E hoje eu quero te perguntar, as suas palavras, o que elas têm gerado na vida das pessoas? Você tem levado vida, você tem levado morte? O que você diz tem fortalecido as suas amizades ou tem destruído? Tem
fortalecido a pessoa que está escutando, ou a sua palavra levou mais tristeza ao coração dela? Que sejamos sábios, que consigamos entender o que as nossas palavras podem gerar na vida do outro e nas nossas vidas. Porque, como está em Provérbios, as palavras têm consequências. Precisamos entender o momento. O desejo do meu coração é que você compreenda que a sua palavra, ela pode gerar vida ou ela pode gerar morte. Que o Senhor te abençoe e que você reflita em tudo o que você vai falar. Em nome de Jesus.